Mesmo com um olho a menos e diversos ferimentos profundos pelo corpo, Buda persiste com suas convicções. Para se equiparar ao monstruoso Rajun, a divindade indiana até mesmo recorreu a um dos venenos da alma que não sentia desde sua iluminação, o ódio. Com a nova forma de sua arma e uma poderosa raiva em seu coração, o adolescente mais forte da história segue lutando pela humanidade. Afinal, segundo ele, qualquer deus que entrar no seu caminho será morto. Quer saber tudo sobre essa nova forma do bastão? Então acompanhe até o final. Fala galera, aqui é o Raindon e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de deuses versus humanos aqui no Brasil. E vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Nós estamos quase chegando aos 1000 inscritos. Dá essa força aí para eu poder liberar a comunidade também, chegar nesse número aí que é tão marcante. Então se inscreva aí, já que você gosta dos conteúdos aqui da página. E nesse vídeo, novamente, nós vamos ter participações especiais do canal da Operação Dublagem. Eles vão deixar algumas cenas muito melhores pra gente, eu vou colocar elas aí na edição. E antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de contar para vocês que eu sou um pouquinho escritor, né? Eu gosto bastante de escrever e tenho escrito uma história que se chama Valton, que é basicamente uma história em um velho oeste que tem magia, reinos e também dragões, sabe? Uma mistura de RPG clássico com o velho oeste. Nessa história, o personagem principal, David, quer se tornar um grande cowboy, porém, ao invés de pegar um caminho mais propício a isso, ele tem que cuidar do seu avô, que mora na beirada do reino de Valton, que é um dos reinos lá do mundo que eu criei. Ele tem que cuidar do seu avô porque a terra dele está sendo muito invadida e o seu avô vai ajudá-lo no crescimento, né, até ser um grande cowboy nesse mundo cheio de dragões, magia e etc. Então, se você quiser ler, vou deixar o link aí na descrição. E agora, sem mais delongas, né, tudo sobre o capítulo 51 de Shumatsu no Valkyrie. Qualquer um estaria bem. Simplesmente aconteceu. O que eu tava procurando estava bem na minha frente. E eu só queria ver que tipo de flores deveriam crescer em tal belo solo. Sim, qualquer uma estaria bem. O capítulo se inicia com mais uma aparição de Beelzebub, né? O deus das moscas está sendo exatamente o contrário de Hades. Porque o Hades apareceu uma vez, todo mundo já amou ele, e agora o Beelzebub com pouquinhas aparições, ninguém gosta dele, todo mundo odeia. A divindade está na escuridão e ela realiza um discurso metafórico bastante complexo, eu diria. Ele diz que qualquer flor que aparecesse estaria bom para ele, mas parece que o tipo que ele mais desejava estava logo ali diante de seus olhos. Claramente a metáfora de solos e sementes diz respeito a Zero e Rajun, e nós vamos ver mais adiante que o Beelzebub tem tudo a ver com a aparição da besta colossal, que neste momento está dando muitos problemas para o deus Buda. Os quadrinhos passam a mostrar o andamento na batalha da arena. Todos os espectadores estão espantados com tamanha força da perfuradora de céus de Rajun. O golpe foi capaz de perfurar o escudo Ahrimsa e atingiu, ainda que de raspão, né, o olho esquerdo de Buda. Isso foi bastante interessante porque pareceu até um foreshadowing dos autores com a camisa do Buda, né? Porque aquela blusa do Buda tem um coelho e tem o olho esquerdo, né, machucado, riscado. E agora o Buda tá sem esse olho também, talvez seja um easter egg aí pra gente descobrir. Ares, explicando mais do que devia, né, comenta que o ataque conseguiu atravessar um escudo resistente o bastante para segurar o gigantesco machado da miséria do começo da luta. Sério, autores, a gente já tinha percebido, né? A gente entendeu isso, não precisa gastar o Ares falando para explicar pra gente. E o Rajun diz que o ataque era para ter dilacerado a cabeça de Siddhartha, mas a divindade conseguiu escapar no último instante. É bastante impressionante o tempo de reação de Buda, né? Mesmo sem prever o futuro, ele desviou de um ataque tão rápido e que ele nem viu, porque afinal, né, ele estava atrás do escudo. Seria isso o início da nona consciência? Não, eu tô brincando, aí eu já tô viajando. A besta infernal deseja continuar a luta e transforma seu membro direito em um machado macabro com uma ponta alongada. Partindo para cima, Rajun não dá sossego para seu adversário. Surpreendentemente, Gautama Buda conseguiu transformar seu bastão na espada indestrutível Akshaya. Com ela, consegue resistir às investidas de Rajun. Essa parte foi bastante engraçada na nossa leitura compartilhada lá no nosso Discord, né, onde a gente está lendo os capítulos toda vez
que eles saem, porque a gente fez uma espécie de dublagem, e aí como essa parte era só luta, né, espada contra espada, a gente fazia os efeitos sonoros, foi bastante engraçado. E o Loki, observando a luta, comenta sobre a abertura que Buda tem do lado esquerdo, agora já que ele tá sem um olho. Essa observação foi um pouco melhor do que a do Hades, né, mas de novo foi algo bem óbvio e todo mundo já tinha percebido isso, né, o cara tá sem um olho. E destaque para o ótimo frame, o ótimo desenho do Odin nesse quadro. Após uma sequência de golpes, Buda consegue atingir de raspão, né, o pescoço do Colosso do Inferno. Porém, o adversário, com um sorriso no rosto ainda, revida com uma investida mais forte que acaba cortando o braço esquerdo de Buda. O indiano então distancia-se do adversário e toma uma posição para cobrir seu ponto cego do lado esquerdo. Finalmente tivemos uma observação mais relevante, né, dessa vez vinda de Confúcio. O sábio disse que Buda estava cobrindo seu lado esquerdo por ter a noção plena de si mesmo. Segundo Confúcio, se você conhecer o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Até que faz bastante sentido, o problema é que o Buda não tem a mínima ideia de quem é Rajun. Pelo que vimos, quase ninguém, né, tem nenhuma ideia, quase. A luta continua com diversos golpes com choques de espada contra machado. Com o passar dos segundos, a força e a velocidade de Rajun sobrepõem a de Buda, fazendo com que o indiano precise ficar na defensiva. Mesmo assim, o Colosso consegue atingir o lado direito do abdômen de Buda. Coitado, mano, o Buda apanhou demais nesse capítulo, meu Deus do céu. Já nessa parte podemos perceber que nessas circunstâncias, Rajun está muito superior a Buda. Machucado do jeito que está e usando apenas as armas demonstradas anteriormente, o representante da humanidade não o venceria. Teve também mais um sorriso do Rajun, né? A arte das expressões de Shumatsu, como eu já disse em outros vídeos, é muito boa. E toda vez que o Rajun dá esse sorrisão aí maléfico dele, eu acho muito da hora. O Ares está impressionado, como sempre, e pergunta o que é Rajun, né? Temos então algumas novas informações sobre essa besta infernal. Lembra que eu disse que quase ninguém sabe sobre ele? Então, Hades é um dos dois do capítulo que demonstra conhecer pelo menos algumas coisas. Menosprezando Ares, o deus do mundo inferior diz que poucos deuses conseguem se manter perto de Rajun. A força do monstro é de uma magnitude colossal e a besta é imparável. Hades conta que antes mesmo dele assumir o controle de Helheim, Rajun tinha destruído metade do território. Sinceramente, gente, sobre esse feito, né, de poder destruir metade do território de Helheim, eu acho que o Rajun vai lá pra cima, ele já tá ganhando do Buda com até certa facilidade, né, se sobrepondo ao Buda. Eu diria que ele tá entre os top 5 personagens mais fortes, talvez até top 3. Comentem aí se vocês acham isso também. Hades ainda diz que na verdade Rajun deixou metade não destruído, né? O que vocês acham dessa fala? Não entendi muito bem o que o Hades quis dizer, então comentem aí que eu quero ver o que vocês acham. O mais intrigante é que depois de deixar Helheim destruída, Rajun simplesmente desapareceu, sem mais nem menos. Passou-se tanto tempo que até o governante do mundo inferior pensou que ele fosse uma lenda, mas a gente vê agora, né, que é uma grande realidade. Os autores estão demonstrando o passado de Rajun diferente dos demais lutadores, né? Geralmente o passado é mostrado em flashbacks, como se passassem pela mente dos próprios representantes, mas o passado de Rajun está sendo contado pelos outros, sem uma sequência de flashback. Hermes, sagaz como sempre, pergunta-se de que maneira uma lenda tão antiga se tornou realidade agora, justo no torneio do Ragnarok. Hades revela que há apenas uma única opção. Essa parte nos traz a maior revelação do capítulo. Diferentemente do que eu mesmo pensava, né, Rajun não esteve presente sempre em Zero. Depois do repentino desaparecimento do monstro, alguém, em algum momento, recolheu alguns resquícios do corpo da besta. Depois disso, cultivou esses detritos com algum método desconhecido e conseguiu uma semente demoníaca. Por fim, implantou essa semente de Rajun em um solo apropriado. E este solo é ninguém menos que Zero. Depois de alguns momentos de dúvidas, os deuses gregos pensam um pouco e chegam ao raciocínio de que só possui um deus com tais capacidades, Beelzebub. Agora que realmente o fandom inteiro odeia ele, né? Depois de colocar o chifre no bebê Zero, mano, coisa mais fofinha que já apareceu em Shumatsu, ninguém mais gosta dele. Se tiver algum fã do Beelzebub aí, comenta, porque eu não achei mais ninguém. O mangá até demonstra uma outra frase da entidade das moscas. Ele diz: então é isso que acontece quando o solo é propício? Não fica muito claro porque Beelzebub cultivou a semente de Rajun. O que parece é o que o deus cananeu caminha por entre experimentos estranhos e algumas magias ocultas. Alguns chegaram a teorizar uma luta dele contra Nikola Tesla, mas Beelzebub parece não usar tanto da ciência,
mas de algo mais parecido com uma alquimia ou um ocultismo, ou seja, ele usa magia e ciência ao mesmo tempo, juntas, sem qualquer escrúpulo ou ética limitante. Isso já o torna bastante diferente de Tesla, que era um homem da ciência. Inclusive, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card o vídeo lá do Nikola Tesla e como ele vai lutar em Record of Ragnarok. Minha maior aposta é que ele enfrente o profeta e médico Nostradamus. Beelzebub enfrente Nostradamus. Porque Michel Nostradamus também foi um pensador que se aventurou pelos caminhos da medicina, mas também adentrou no ocultismo e praticava a alquimia como formas menos tradicionais de ciência. Ciência entre aspas, né? Então pensar em uma luta entre os dois não é nada absurdo. Agora, quanto às motivações de Beelzebub, e aí, o que vocês acharam do apelido Beelzebub? Algumas são possíveis, né? A principal é aquele desejo de retirar o governo de Helheim das mãos de Hades. Sendo um deus antigo da escuridão, talvez a entidade tenha visto em Rajum uma arma forte o bastante para subjugar o deus grego do mundo inferior. Alguns outros pensamentos são possíveis também. Quem sabe ele não era o governante de Helheim antes de Hades. E durante seu governo, Rajum teria destruído o território e por isso ele foi trocado e Hades assumiu seu lugar. Ou então, em uma teoria um pouco mais assustadora, né, Beelzebub teria criado Rajum quando ainda era governante para ele ser sua arma de dominação. Por isso ele conseguiu produzir seu experimento novamente com os restos mortais que restaram. Enfim, né, são muitas teorias, diga aí qual que você prefere. O capítulo retorna para a disputa dentro da arena, onde aquele que antes fora zero segue subjugando Buda. Com um movimento inesperado e usando sua elasticidade, Rajum fere o pé de Buda com seu machado. Rajum diz que Buda não tem mais salvação e que não há mais escolha, ele deverá enfrentar a retribuição divina. Buda, por sua vez, pergunta por Zero, já que esse negócio de retribuição divina era coisa do deus da fortuna. Rajum responde de maneira brutal, diz que não há mais nada de Zero e que ele foi literalmente comido. O monstro diz que ele foi uma refeição muito boa e que ser comido era muito mais do que um deus lixo como ele merecia. Mano, nessa hora não foi só o Buda que ficou nervoso não, mano. Foi todos nós que estávamos lendo. Essa questão que Buda levantou é interessante, né? O Rajum diz que consumiu completamente Zero Fuku, mas não sabemos até que ponto isso é verdade, né? Pode ser um blefe. Rajum continua a dizer sobre retribuição divina, que era a fala que Zero dizia, além de que seus poderes se assemelham ao machado da miséria. Pode ser que Zero ainda não tenha ido completamente, mas também há a opção de que essas coisas só existiam em Zero por conta de seus chifres implantados. Ele seria o solo perfeito por ser o deus da fortuna e desgraça, e depois que caiu, Rajum o transformou naquele adolescente odioso. Com essa fala do adversário, Buda o manda calar a boca. Entendendo que aquele ali não era mais Zero, bem, pelo menos foi o que Rajum disse, né? Buda entendeu que agora poderia ir com tudo contra Rajum. Não estaria matando seu amigo, mas sim um monstro infernal. Irado com a situação, Gautama Buda desbloqueou uma nova forma de sua arma que nem ele mesmo conhecia. Quando os seres atingem a iluminação, eles abandonam completamente os 3 sentimentos chamados de venenos: a ira, o ódio e a estupidez. Porém, diante dessa situação, Buda sentiu ódio pela primeira vez desde que atingiu a iluminação. E essa raiva trouxe a nova forma do bastão dos 6 reinos, Salakayas, a foice do deus selvagem. Essa forma vem do reino Preta, o dos fantasmas famintos, e o nome Salakaya significa tocha. Eu realmente achei o visual da tocha, né, do Salakayas bastante normal, não foi nada demais, mas aquela cara gigante que apareceu atrás do Buda depois que ele transformou o bastão foi realmente incrível, a arte estava muito boa naquela parte. Os deuses ficaram impressionados com tamanha áurea de poder vinda da nova forma do bastão. Rajum, por sua vez, apenas continuou com sua loucura de retribuição divina e alegou que tudo aquilo revigorava suas forças. Seria ele mesmo o ser supremo da maldade? Buda demonstra que a forma do reino Preta é uma configuração especial. A foice possui uma habilidade, o ciclo de karma destrutivo de Sansara. Sansara, né, como eu já disse antes em outros vídeos, é a junção dos 6 reinos diferentes que estão sujeitos ao karma. Já o karma destrutivo é aquele ao qual estão sujeitos os seres que estão longe da iluminação. Por exemplo, né, os fantasmas famintos do reino Preta. Com essa habilidade, a foice tem uma espécie de turbo que a impulsiona e deixa os golpes muito mais fortes. A força do golpe foi tremenda e tamanha que jogou Rajum para longe. Porém, o deus conseguiu escapar e desviar de um segundo golpe. Porém, Buda usa outra configuração, o ciclo de karma destrutivo do Sansara eterno, e surpreende Rajum. Mas quem fica mais surpreso ainda somos nós.
a besta infernal conseguiu defender o golpe, transformando seu braço em um escudo com placas. Já Siddhartha não teve a mesma sorte. O deus indiano levou uma forte estocada no lado esquerdo de seu abdômen, que começa a sangrar muito. A perfuração foi tão profunda que Rajun chegou a perguntar para o representante da humanidade quais seriam suas últimas palavras. E agora vem a parte mais impressionante do capítulo. A galera lá que leu junto comigo lá no Discord foi ao delírio nessa parte. A reação de Buda foi nada menos que um sorriso. Soltando-se da estocada e chegando para trás, o Deus que luta pela humanidade proferiu as mesmas palavras que disse no começo da luta. Se os deuses não irão salvá-los, eu irei. E se algum deles ficar no meu caminho, eu o matarei. As transformações do cajado dos 6 reinos mudam de acordo com as emoções de Buda. Quinto reino, Preta. Porém, a emoção que se passava na mente de Buda naquele momento era uma que ele pensava ter rejeitado há muito tempo. O veneno do ódio. Cânon sagrado. Portanto, o cajado dos 6 reinos mudou para uma forma que nem mesmo Buda tinha visto, chamada de Salakayas, a foice do deus selvagem. Lamentável. Acertando insetos com retribuições divinas enquanto você se contorce e tenta lutar contra um ser supremo como eu. Parece tão inacreditavelmente refrescante. Vá! Ciclo de karma destrutivo Sansara! Ele esquivou? Acabou tudo! Retribuição divina! Ciclo de karma destrutivo Sansara! Eterno! Bem, quer dizer suas últimas palavras? Então, deixe-me repeti-las. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei. Ora seu. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu o matarei. Detalhe para esses traços, essa energia que está saindo do Buda na última página, não sei se é só um detalhe para demonstrar movimentação ou se já é demonstrando algum poder, alguma transformação, eu não sei. Eu acho que se fosse realmente algo mais importante assim do que só movimentação, o autor daria mais destaque no traço, né? Eu acho que o Buda ainda precisa demonstrar mais. Só com essas palavras e com essa foice aí, eu acho que ele não consegue vencer o Rajun. Tem que mostrar a última forma, né, a forma do reino Naraka, do bastão, e talvez um outro novo poder adormecido. E quem diria que um mero adolescente atingiria a iluminação e inspiraria tantas outras pessoas? Além disso, mesmo após se tornar um deus e deixar os 3 venenos de lado, Buda não se negou a usá-los novamente, caso isso seja para salvar a humanidade. A divindade indiana ainda é a grande esperança dos humanos, e, caso você fique em seu caminho, ele também vai te matar. É isso, gente, que vocês acharam do capítulo, eu gostei bastante. O pai é a gente ter que esperar, né, mais um mês para ler os próximos, mas fique ligado aqui no canal porque esse mês vai sair capítulo duplo e muito provavelmente vai ser o fim da luta entre Buda e Zero, né, ou Buda e Rajun. Então se inscreva aí para não perder essa análise do capítulo duplo e também não esquece de conferir lá a minha história, Valton, vai que você gosta, né, é uma história bastante parecida com Senhor dos Anéis, com essas coisas assim que tem um mundo bastante amplo e diverso. É isso, gente, até a próxima, valeu!